Vídeo de número 32 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Vamos dar continuidade falando da inexecução e rescisão do contrato administrativo. Nós paramos no inciso 15. Nós falávamos na aula passada dos casos em que é possível a rescisão do contrato administrativo. Nós paramos o 15, então é mais um caso de rescisão. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obra, serviço ou fornecimento de bens ou parcelas, fornecimento de bens materiais ou parcela destes, já recebidos ou executados. Então, a regra: atraso de pagamento superior a 90 dias, fornecimento, prestação de serviço ou realização de obras, causa de rescisão. E se for calamidade pública, grave perturbação da ordem, ou interna, ou comoção interna, greve, comoção interna ou guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção. Nestes casos, é possível ultrapassar esses 90 dias e não poderá haver a rescisão, mas é assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Não poderá a parte contratada reincidir o contrato, mas ela pode suspender até que seja normalizada a situação. É o mesmo caso aqui do artigo do inciso 14 que nós vimos na aula passada, que poderia ser a suspensão por até 120 dias, acima de 120 dias, era caso de rescisão, salvo nos casos de calamidade, mas neste caso é assegurado à parte contratada a suspensão de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Então, continuando, 16. A não liberação por parte da administração de área local ou objeto para execução de obras, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Uma empresa foi contratada para construir uma edificação, um prédio, para uma finalidade de administração pública. Só que a burocracia impediu que aquela edificação, que aquela construção fosse realizada no prazo previsto no contrato. Portanto, é causa também de rescisão. Mas não é só isso. Há também bem como fontes materiais naturais especificadas no projeto. Quer um exemplo? A fonte de água estava no contrato, que seria disponibilizada pela administração, aquela fonte de água X, seja pela companhia de saneamento, seja por outra. O que acontece? Ou ainda madeira e por aí vai. Neste caso, não foi fornecida, também é causa de rescisão de contrato. 17. Ocorrência de caso fortuito, força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Caso fortuito, imagina aí que o contrato era para a reforma de um prédio e antes da execução da reforma, o prédio veio abaixo, foi demolido. Caso fortuito ou força maior. Aí engloba todos os casos de tragédias e entre outros casos, calamidade, por aí vai. Regularmente comprovada, que impeditiva da execução do contrato. Então, será feita aqui a rescisão também. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Pessoal, a rescisão, muitas vezes, ela pode ser uma tentativa de sair simplesmente de um arrependimento de uma das partes. Por isso, ela não pode ser feita de maneira simples, de maneira sem motivação. Então, deve ser formalmente motivada, deve ser anexada nos autos do processo e ainda contraditório, é assegurado o contraditório, seja administrativo, seja judicial, e a ampla defesa,
a parte que está sendo acusada de não cumprir com o objeto do contrato, com uma cláusula, ela poderá usar todos os meios de defesa para justificar a não prestação, a não execução ou não fornecimento, por exemplo. E 18. Descumprimento de disposto no inciso 5 do artigo 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. O inciso 5 do artigo 27, ele cita o inciso 33 do artigo 7º da Constituição. E o inciso 33 do artigo 7º da Constituição vem falar aqui da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 e qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Portanto, se uma empresa está com funcionários menor de 18 anos e ainda com trabalho perigoso, insalubre menor de 18 anos e qualquer trabalho ainda menor de 16 e ainda descumpriu essas obrigações, então o contrato poderá ser rescindido e ainda haverá as consequências penais. Aqui nós encerramos a inexecução e a rescisão dos contratos. Não, ou melhor, ainda há o artigo, encerramos o artigo 78, agora é o artigo 79, ainda da rescisão. Neste caso aqui do artigo 79, nós vamos diferenciar do 78, porque o artigo 78 ele dizia que apresentava os motivos para a rescisão, constituem motivos para a rescisão. Aqui o artigo 79 condições facultativas. Olha, a rescisão do contrato poderá ser, ou melhor, não é condições facultativas, são as formas de rescisão. Nós já falamos unilateral, amigável, judicial. Um fala que determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 14 do artigo anterior. Nós já vimos eles. São os casos, então, unilateral é cláusula exorbitante. Então, ela pode ser ato unilateral. Se você quiser voltar, pegar a sua lei e tentar memorizar, enquadrá-los no 1 a 12, unilateral. E ainda o 17. Amigável por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração. Então, pode ser amigável. Reduzido a termo, será feito pelo processo, anexado no processo, e tem que ser conveniente para a administração. Não pode ser um acordo de compadre, do prefeito com seu amigo, dono da empresa, e traga prejuízo para a prefeitura. Então, tem que ser conveniente para a administração. E por judicial, nos termos da legislação. Então, unilateral, amigável, desde que seja... esse amigável cai na prova muitas vezes como bilateral, acordo bilateral. O amigável é o bilateral. E judicial nos termos da legislação. Então, unilateral, bilateral ou judicial. Essas são as formas de rescisão do contrato. Parágrafo 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Portanto, aqui no parágrafo 1º, seja a rescisão administrativa unilateral ou aquela amigável, desde que não haja prejuízo para a administração, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, prefeito, governador ou alguém que seja encarregado, secretário e por aí vai. Parágrafo 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 a 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito a. Peraí, vamos então entender o parágrafo 2º. Do 12, razões de interesse público, supressão por parte da administração, suspensão da execução por mais de 120 dias, o 15, atraso superior a 90 dias, salvo os casos de caso fortuito, força maior ou ordem em perturbação, 16, não liberação da área, do local onde seria prestado o serviço, e ainda ocorrência de caso fortuito ou força maior. Então, nestes casos, então, sem que haja culpa do contratado, este será o quê? Ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados. Então, houve prejuízo, ela deixou de contratar com outra, ainda prejuízo no deslocamento dos guindastes, dos caminhões, então ela será ressarcido e ainda terá direito à devolução da garantia. Lembra daquela garantia prestada? Seja por caução em dinheiro, seja por títulos da dívida pública. Então essa garantia será então devolvida. Então direito de devolução à garantia. Ou melhor, caução em dinheiro, seguro, garantia e fiança bancária. Caução em dinheiro, seguro, garantia e fiança bancária. Não sei, eu não tirei títulos da dívida pública, Caução em dinheiro, seguro, garantia e fiança bancária. Poderá então ser devolvido essa garantia. 2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. Os trabalhadores dessa empresa trabalharam 90 dias, devem receber esses 90 dias. Pagamento do custo da desmobilização. Então, todo aquele procedimento para retirada daquele aparato para a execução da construção deverá ser pago. Então, nestes casos, portanto, então, quando ocorrer a rescisão, com base aquela rescisão unilateral que nós vimos por parte da administração pública, sem que haja culpa do contratado, então será ressarcido dos prejuízos e ainda devolução da garantia, pagamento dos seus funcionários até a data da execução e ainda o pagamento pelo custo da desmobilização. Parágrafo 5º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Observamos aqui que não necessita de nenhum ato. Imagine que o contrato era de 3 anos para a execução da obra, só que foi suspenso por 120 dias. Então, aquele cronograma automaticamente será acrescido daqueles 120 dias. É uma prorrogação automática, não necessita de ato da administração pública dizendo que autoriza mais 120 dias de execução da obra. Não, será descontado automaticamente. Artigo 80. A rescisão de que trata o inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências sem prejuízo das sanções previstas em lei. A rescisão do inciso 1 do artigo anterior fala o seguinte. Vamos voltar lá. Vamos voltar no inciso 1 do artigo 79. O inciso 1 do artigo 79 diz o seguinte: a determinação por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17. Então vamos ver o inciso 1 a 12 e 17. Temos que voltar para entender, não tem jeito. Inciso 1 até o 12. Então, não cumprimento de cláusulas contratuais ou projetos de prazos, depois cumprimento irregular, vai observando que é a empresa contratada que está pisando na bola. Lentidão no cumprimento. 4. Atraso injustificado. 5. Paralisação da obra, o serviço ou fornecimento. É a empresa contratada que está vacilando. A subcontratação total não emitida no edital do contrato. Desentendimento das determinações regulares. Cometimento reiterado de faltas. Decretação de falência. Dissolução da sociedade e falecimento. Alteração social. E razões de interesse público de alta relevância no amplo conhecimento justificado determinadas pela máxima autoridade. Então, nós vimos até o 12. Agora vamos para o 17.
O 17 diz o seguinte: ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Ok, então vamos voltar para artigo 79, inciso 1, determinada por ato unilateral e escrito da administração. Então é unilateral, por quê? Porque caso fortuito ou força maior, ou a parte contratada não atendeu às cláusulas contratuais. Então o que ocorre é o que nós veremos novamente aqui no artigo 80. Essa rescisão unilateral porque a parte contratada não cumpriu com suas cláusulas, obrigações, ou caso fortuito ou força maior, ela acarreta as seguintes consequências sem prejuízo das sanções previstas na lei. Observe que as consequências são penosas para a parte contratada. Olha, assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar por ato próprio da administração pública. A administração pública vai assumir o objeto do contrato, será por ato próprio da administração. Observe, pessoal, que nesse inciso 1, o que está em jogo aqui é o princípio da continuidade dos serviços públicos. O objeto daquele contrato irá subir para a administração, para que possa dar continuidade no serviço. Lembra dos caminhões da administração, os caminhões da coleta de lixo da empresa terceirizada vão subir imediatamente para a administração pública, por ato próprio da administração, e isso será feito para que haja a continuidade do serviço. Continuando, ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material, pessoal, empregados, na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 5 do artigo 58 dessa lei. Neste caso, nós temos o seguinte: estamos falando de uma ocupação provisória para que haja continuidade, até que seja regulada a situação, até que um novo contrato seja feito, uma nova empresa assuma os serviços. Estamos falando de ocupação, utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal, isso de maneira provisória, até que um novo contrato seja regularizado. 3. Execução da garantia contratual para o ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a elas devidos. Aquela garantia que é devolvida após a prestação do serviço, nesse caso não será devolvida, ela será devida, ela será então entregue à administração pública, além de multas e indenizações cabíveis na forma contratual. 4. Retenção de créditos decorrente do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. A administração, para assinar aquele contrato, ela adquiriu créditos. Ela, seja um crédito suplementar, seja um crédito adicional, seja o crédito do próprio orçamento, e esse crédito tinha uma destinação para a empresa contratada, mas aquele crédito não será encaminhado à empresa contratada porque houve a retenção do contrato e será utilizado para arcar com os prejuízos causados à administração. Então é mais um caso que acontecerá no caso da rescisão. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo fica a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Neste caso, a assunção do objeto ou ocupação temporária, então fica a critério da administração. Ela poderá utilizar então dos bens, objetos ou pessoal para dar continuidade à obra ou serviço de execução direta ou indireta. A própria lei nos dá essa redundância de ficar repetitivo. Isso é bom porque a mãe do ensino é a repetição. A repetição é a mãe do ensino. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Parágrafo 2º. É permitido à administração
no caso de concordata do contrato, manter o contrato podendo assumir o controle de determinadas atividades e serviços essenciais. Pessoal, questão que cai muito em prova, principalmente quando a sua prova tem direito civil, é o seguinte, no caso, me perdoe a pronúncia se estiver errada, exceptio non adimplent contractus. Lá no direito privado, direito civil, existe o uso da exceptio non adimplent contractus. O que é isso? Quando uma das partes descumpre o contrato, no direito privado, direito civil, uma das partes descumpre o contrato, a outra também pode descumpri-la. Ocorrendo assim, então, a exceptio adimplent contrato. No direito administrativo e na nossa lei de licitação, o particular, a empresa contratada, não pode interromper a execução do contrato, em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, pessoal, é o seguinte, no caso aqui então do parágrafo 2º, é permitido mesmo que a administração pública não cumpra com sua parte, a empresa contratada deverá cumprir por pelo menos mais 90 dias o seu contrato. Então, é uma prerrogativa que tem o poder público, em decorrência da supremacia do poder público sobre o privado e, em consequência, ainda da continuidade do serviço público. E, neste caso, se a parte privada quer rescindir o contrato, por não ter condição de prestar por 90 dias, ela vai ter que ir no judiciário e ainda pedir indenização por perdas e danos. Mas ela vai ter que prestar, e isso por decisão unilateral. Então é isso que costuma cair em prova. Guarde isso aqui, exceptio non adimplent contractus. Ok, dando continuidade ainda, parágrafo 3º, na hipótese do inciso 2 deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado competente ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso. O inciso 2 aqui, como nós vimos, ele fala da ocupação do local, instalação, equipamentos. Vamos ler de novo. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado competente, secretário estadual ou municipal, conforme o caso. Então, aquela ocupação que nós vimos aqui. Agora sim, voltando. Ocupação e utilização do local, instalação, equipamento, material pessoal ou empregados na execução do contrato. Neste caso, então, aquela ocupação temporária, deve haver antes uma autorização expressa do ministro de Estado competente, responsável pelo ministério em cada caso, se for na área da saúde, educação, obras e por aí vai. E o secretário correspondente municipal ou estadual, conforme o caso. 4. Parágrafo 4º. A rescisão de que trata o inciso 4º do artigo anterior permite à administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 desse artigo. Como o inciso 4º do artigo anterior foi vetado, então, portanto, perde a incidência em prova esse parágrafo 4º. Então, nós encerraremos aqui, ficaremos por aqui nesse vídeo. Eu te aguardo no próximo, quando nós falaremos das sanções administrativas e tutela judicial. Muito obrigado e até a próxima.